Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui é bom, hein? Olha ela aí. Flávia Lippe, estamos aqui para mais um papo. Feliz dia novo. Feliz dia novo. Ô, Tudo Flávia, bem? tudo bem? Estava aqui pensando, né? Você tão viajada, você monge, você visitou tantas tradições, você também, como uma pessoa, né, de uma geração de tantas transformações, viveu tantas ideias, tantas ideologias, você já acreditou em tanta coisa, né? Você continua acreditando nas mesmas coisas que você acreditava? Você acredita muito mais? Ou você tem outras crenças hoje? Como é que é isso, hein? Ué, crença, tem as crenças básicas, mas tem as crenças mutáveis também, né? Tem coisas que eu não acredito mais, não. Tem coisas que eu continuo acreditando, tem coisas que eu não acredito, né? Mas todos nós acreditamos, né? Nós temos a crença enraizada dentro de nós, né? A gente sempre fica procurando alguma base sólida para justificar o mundo, explicar as coisas, e aí nisso aí a gente vai formando crenças, né? Elas nos ajudam a nos organizar. Mas às vezes a gente fica acreditando em algo e depois a gente não sai mais dali. Às vezes é o que você falou, tem crença que a gente precisa revisar, se ela ainda se ela ainda está coerente com o nosso tempo, né? A gente tem muitos aspectos diferentes, né, das crenças. Se a gente for falar em termos de neurociência, a neurociência sustenta que o cérebro ele não distingue realidade de imaginação. Então, quando o cérebro imagina, né, ele vai recrutar uma emoção, né, circuitos de emoção. Aí, quando a gente reimagina o passado, então o futuro, a gente vai reinterpretar essa situação presente e aí a gente vai fazer uma distinção do que não aconteceu. Então, a gente tem muito mais descarga afetiva e emocional do que crença, na verdade. Né? O que a gente tem, na verdade, o tempo inteiro, né? O que a gente tem, na verdade, é uma crença daquilo que a gente sente. É. E é tão difícil tratar esse tema porque a gente, por exemplo, está falando aqui a partir do cérebro da gente, como é que ele se organiza. Mas é nessa mesma estrutura que a gente criou as grandes crenças nas tradições, as crenças religiosas, as crenças políticas, que são as soluções que a gente acha para um mundo viável, ou as explicações que a gente tem para a origem de tudo, porque a gente se sente tão pequeno. Então tem umas grandes crenças que a gente fala, isso aqui eu não mudo. E tem essas outras crenças que estão baseadas numa atualização de conhecimento. Por exemplo, tinha-se a crença, vamos falar aqui de ciência, porque isso mudou muito o mundo. Tinha-se a crença que Deus tinha criado esse lugar aqui, o Éden, que tudo estava aqui. E um dia que um cientista sonhou lá, foi para a fogueira, um Giordano Bruno, depois o outro confirmou, mas mesmo assim o outro quase vai para a fogueira para falar, olha, não é bem assim, o universo é muito maior. Se a gente for pensar em Deus, Deus fez um lugar muito grande. A gente é uma coisinha e a gente não está, o mundo não está girando em torno da gente, não. É a gente que está girando em torno desse sol aí. Ah, e não tem mais só esse sol. Isso mexeu com as crenças de um jeito muito forte. E as crenças estabelecidas, então, reagiram muito fortemente, porque eles não tinham como compreender isso. Então, a todo momento, a gente vai validar as crenças que a gente tem com conhecimentos objetivos, que é o que fez a ciência. Mas, mesmo assim, a gente acaba sendo regido por essa validação daquilo que a gente pode apalpar. E aí entram as nossas riquezas de uma conversa como a gente está tendo agora, ou que a gente tem com os amigos, até a riqueza das conversas divergentes. E ao mesmo tempo a gente tem os conflitos, porque quando as crenças se encontram, então é um negócio para ser bom, porque nos leva a evoluir, mas é um negócio que também é perigoso, dependendo como a gente se firma numa crença, porque ela também nos divide em vez de acrescentar, não é? A gente tem crenças primárias, né? A gente tem 3 crenças primárias. A crença da identidade,
a crença da capacidade, a crença do merecimento, isso em termos cognitivos. E aí a gente tem depois as crenças religiosas, as crenças sociais. Dentro disso, a gente tem crenças que são positivas e que a gente vai crescer com elas, e tem crenças que são super limitantes, que podem levar a gente para um lugar de desespero, né? Tem crenças comuns, como medo de aprender alguma coisa, é uma crença, falta de confiança em si mesmo é uma crença, vergonha de se expor é uma crença. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas acreditam mesmo que a crença ela é a base da razão, né? E não é. As nossas certezas, elas não são obrigatoriamente fundamentadas na razão. A gente sempre tem a ilusão de que a razão é suficiente para a formação de crenças, mas a gente precisa muito mais do que coerência emocional, comportamental e sentimental para formar algo que seja racional. Então, uma crença, ela pode ser simplesmente uma crença emocional criada dentro de você e você acha que ela é super racional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com certeza, tanto certeza de que não mereço isso ou não ganho dinheiro por causa daquilo, quanto a crença oposta, né, de que eu sou muito bom, sou maravilhoso, ou crenças religiosas muito arraigadas também, né, porque todas as crenças arraigadas, elas presumem dúvidas e ignorância. E se a gente não vê isso, se a gente vê só que a crença ela é a verdade, é sinal que a gente está muito longe, na verdade, de chegar na verdade. Né? Então, pois é, a gente, imagino, o ser humano que tenta ser econômico, o nosso cérebro, isso tudo que se conta, ele quer economizar energia, e o mundo é muito complexo, e a gente é um ser complexo, e quando a gente vai para uma crença, quando você firmou uma convicção, é quase que dá um descanso, é isso e pronto. Só que a vida... Já dizia o poeta, navegar é preciso. Isso você consegue ter lógica desde dos instrumentos de navegação, mesmo quando não tinha o GPS, tinha uma precisão a navegação. E o poeta já dizia que viver não é preciso, né, de precisão. Então a vida continua sendo imprecisa e é uma ilusão a gente achar que as nossas crenças resolveram tudo, porque aí é que a gente vai para o conflito. Dão o conforto para a gente de falar, ó, legal que eu penso isso sobre isso, é um pensamento bonito, isso me organiza, é assim que é. Mas a todo momento o mundo vai testando, porque as mudanças estão ocorrendo, a gente precisa ir validando. Mas deixa eu buscar um poeta aqui, já que você falou de crenças limitantes, porque a gente já entende que crença é um poder destrutivo, porque ela nos limita, ela nos segura, ela nos deixa fechado numa caixa, como a gente costuma dizer. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma grande fonte, né, de poder, de potência e tal. Mas eu vou pegar o Augusto dos Anjos aqui, faz tempo que a gente não fala de poeta, que ele diz assim, ó: a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença, vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Os poetas nos ajudam a dar uma beleza, quer dizer, quando a gente acredita mesmo em algo que não existe, vai que vem pela esperança, a gente também restabelece uma força. Ao mesmo tempo que a descrença nos deixa murcho, né? A gente não gosta de gente apática, sem crença nenhuma. Mas aí já não é crença, né? Mas aí já não é crença, entende? A gente só não pode misturar, né? A apatia não tem a ver com crença, de não acreditar em nada. Não existe. Até se a pessoa não acredita, ela está acreditando naquilo que ela não acredita. Então não existe não acreditar. Não existe um ceticismo 100%, né? O ateu acredita no descrer, né? Ele cria mais difícil para o ateu a crença dele, né? Ele sustentar a crença do não, do não existe, do que aquele que consegue inventar algo para acreditar. Se a gente for falar em termos religiosos, né, ou espirituais, né, a importância da crença na espiritualidade, ela vai muito além, na verdade, do nome e do símbolo. A gente está falando aí de um comportamento de equilíbrio do ser humano, que depende de duas coisas: das práticas comportamentais e mentais relacionadas às crenças e à espiritualidade, que devolvem para a pessoa um equilíbrio mental, entende? Não importa qual seja,
ela tem essa devolução para ela, né? A meditação, apesar de não ser uma prática religiosa, ela dentro da espiritualidade e também dentro dos exercícios mentais de reequilíbrio mental, ela tem uma força de crença muito grande no sentido, tem pessoas que não fazem meditação porque elas não acreditam no efeito da meditação. Só que a meditação, ela não precisa ter o efeito, ou você acreditar nela, porque ela é uma engenharia da mente, né? A meditação, até os neurocientistas, neurologistas dizem que ela tem a competência de reorganizar o cérebro, tornando ele mais sincronizado, mais equilibrado, e naturalmente mais saudável e até mais feliz. Mas para isso, a pessoa que vai meditar, a pessoa que coloca tudo dentro da crença, ela precisa ter parâmetros, sejam científicos, sejam espirituais, sejam religiosos, entende? Então, por trás de tudo isso, sempre tem uma ciência robusta. Ou é a ciência que orienta as práticas, ou é a ciência que orienta uma pessoa que tem uma crença específica numa religião, entende? Bom, eu gosto muito da... De qualquer maneira, a crença, ela está baseada em algo palpável. Né? Tem crença a si mesmo, né? Eu gosto muito da palavra acreditar, eu sou ligado muito em palavra-chave, ela permite, né, muitas reflexões. E o Milor Fernandes também dizia que acreditar que não acreditamos em nada é acreditar na crença do descrer. Mas tirando aí dessas grandes crenças da questão espiritual, que envolve aí um outro equilíbrio para cada pessoa, dentro do seu exercício do sagrado, trazendo aqui agora para nosso campo mesmo, que a gente está lidando com informação a todo tempo, está lidando com ideias a todo tempo, com projetos, com propostas, com um mundo que é regido por ideias, por ideologias. Hoje tem ideologia para tudo, então são formas de acreditar. E aí a gente parte sempre disso que somos nós atuando no dia a dia. Aquilo que eu acredito, que é muito importante, o que eu acredito, e eu preciso defender isso que eu acredito. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar aberto para a defesa do outro que tem outros parâmetros. Então, a minha crença, tirando a questão religiosa, que a gente não quer e nem deve entrar nunca, aqui como é que eu reexamino, a gente volta para o Sócrates, né? Como é que eu reexamino todos os dias a minha postura, as minhas palavras, a minha decisão, a minha ideia de mundo, combinada com quem está nessa trajetória, nessa experiência comigo. Esse é o revisar de alguma crença que a gente precisa deixar ali com possibilidade de alguém nos convencer de algo melhor. Porque se a gente ficar fechado só na nossa, pode ser que a gente não evolua, né? Olha... se a gente for resumir essa nossa conversa, é assim, o tempo mental do aqui e agora é o único que existe. Todo o resto são crenças do que podem ser ou do que foram, né? Então, só esse momento existente, ele é real. Então, se a gente quer conviver com pessoas, a gente tem que estar nesse momento agora, ouvindo essa pessoa definitivamente. Né? O que essa pessoa tem para falar. E aí a gente não vai criar milhões de coisas e não vai colocar nossas crenças à frente de qualquer conversa. Né? Então, até para a gente poder crer em alguma coisa, né, em algo, a gente precisa se informar sobre isso. Né? Porque as crenças, elas são a base da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, né? Que é o ser, fazer e ter, que são os pilares da crença, né? O pilar de qualquer indivíduo, né? Hoje, por exemplo, para trazer para os contextos da realização, da cooperação, da colaboração, de todo esse exercício que nós fazemos trabalhando, nós estamos em empreendimentos que não são solitários, onde as nossas crenças individuais não determinam, são crenças compartilhadas, são consensos. Então a gente precisa vigiar para que essa nossa rigidez, às vezes, não atrapalhe um processo, né? E não nos limite em relação a embarcar noutras ideias, digamos. Porque é para separar essa crença, para a gente não trazer essa crença, digamos, religiosa, que é onde a gente coloca lá num sagrado, isso aqui eu não mexo. Daí eu pego essa crença religiosa, trago para o meu
papel, para minha decisão em relação à política, a candidatos e tal, e eu começo a botar tudo nessa caixinha. Daí eu trago para minha empresa esse mesmo pensamento da crença religiosa para a crença daquilo que é prático e objetivo, onde eu tenho parâmetros, eu não tenho outras medidas para avaliar e derrubar até as minhas próprias crenças a partir de dados, que é o mundo que a gente vive. São informações que estão alterando as nossas crenças sobre uma série de coisas. E são as crenças mutáveis que você destacou no início. É assim, nem tudo a gente vai provar, né? A gente não tem prova de nada, né? Porque a gente não tem controle sobre a vida. Então, uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas eu não acredito em meditação. Eu falei, tudo bem, né? Você não precisa acreditar em meditação, você pode pesquisar sobre, e se a ciência que fala sobre isso, que é uma ciência sólida, você não achar interessante, não pratique. Mas não significa que não existe, né? E que está errado, né? Então, é bem complexo, né, a gente falar sobre crenças ou limitantes, ou crenças libertadoras, ou crenças, ideias, ou polaridades, né? Quando a proposta é simples. Mesmo que você não concorde, eu tenho o direito de, né? Então, uma outra pessoa uma vez falou na minha, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele, mas acredita que ele é uma pessoinha que fica lá anotando coisa e tudo? Eu falei, eu acredito em Deus, né? Assim, ele pode ter qualquer formato, ele pode ter. Eu acredito que existe uma energia, né? Existe algo que a gente não tem controle sobre. Existe um universo pulsante, mutante e que está fazendo todo mundo viver junto, né? Mas você não tem prova disso? Eu falei, não tenho, mas eu acredito. Mas, então, enfim. Assim, é complexo isso, né? É bem complexo. Mas é por isso que a gente filosofa, e filosofar não é a arte do professor de filosofia, não é o Cortella, não é o Karnal, não é o Clóvis, que são todos nós, todos os dias, estão exercitando esse pensar, que é o que a gente faz. E todo o conhecimento, todas as outras crenças que eu, dentro das minhas experiências, posso validar, é porque elas são importantes para mim, porque elas têm uma correspondência com a minha experiência. Então aquilo é válido enquanto eu puder validar. Se eu validei, pode ser aquele senhor que trabalha na lavoura, na roça, que nem frequentou uma escola e ele disse uma grande coisa e aquilo passou a fazer parte da minha estrutura de pensar. Então, tá válido aquela crença que ele tem, ele conseguiu me dizer que aquilo é válido e eu consegui. Então, mas é um constante atualizar, a gente precisa tomar só um cuidado de não dizer... Eu todo dia baixo um download novo de crença, entende? Tem coisas que realmente elas deixam de existir dentro da gente, né? Mas a gente tem um pilar básico, né? Do nosso ser, do nosso ter, da nossa posição, né, humana no planeta, né? É uma crença, né? Como você se coloca no mundo, né? Então, o básico a gente tem que ter, né? Quem eu sou, o que eu tenho, né? Aonde eu pertenço, né? Então tá aí, você toma cuidado então, a gente para fechar esse papo, olha, toma cuidado para você não acreditar em demais, nem acreditar de menos, mas que você possa examinar aí as suas crenças todos os dias, por que você é assim, por que você se tornou assim, o que está valendo a pena ser assim, do que resulta ser assim, como é que está a correspondência dessas crenças com as pessoas que vivem com você dentro do mesmo dilema, da mesma história, no mesmo país, na mesma causa, como é que a gente incorpora e vitamina as nossas crenças, sempre atualizando, porque essa é uma constante, essa atualização. A gente está evoluindo o tempo todo e descobrindo, botar um software novo rodando, né? Porque às vezes a gente tem que atualizar o software, né? Flávia, então eu acredito muito em você, no que você diz, porque se você fala pensando e essa correspondência que você tem com o seu coração é sinal que você tem um olhar generoso para o outro, ao mesmo tempo você tem um olhar lógico e inteligente para ler os dados e poder combinar essas coisas. Então estamos tocando em almas, em corações, que a gente consiga ser delicado, que a minha crença não seja nunca superior e anule a sua, e o contrário também não, mas que a gente consiga achar o caminho de melhorar, né, nossas coisas. Obrigado aí por esse papo sempre aqui, que melhora. E que a gente
continuo crendo na humanidade. Eu creio. É isso aí, acreditar que a gente pode melhorar. Essas são crenças que a gente tem que estão ali, né? Mas é isso aí, a gente pode melhorar sempre. Sim. Valeu, até a outra sexta então, hein? Até. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.